os versículos 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10, 3 versículos. Nós traremos à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nós sabemos e que muitas vezes precisamos ter lembrados constantemente, desafiados com a palavra do nosso Deus. Eu lhe convido a se colocar em pé mais uma vez e lermos juntos em voz audível esses 3 versículos. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Leiamos a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, assim como já falamos, repetimos, venha ao nosso socorro, atenda a nossa oração, edifica, Senhor, a nossa vida, transforme-nos, faça com que o nosso coração se abra e se encha de júbilo na Tua presença e pela grandeza maravilhosa do Senhor e no nosso relacionamento contigo, estabelecido pelo Senhor mesmo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é de graça, é de graça. Normalmente nós temos muitas dificuldades quando nos relacionamos a questões gratuitas. Nós gostamos das coisas de graça, mas nós nunca lidamos com isso com facilidade. E vamos pensar um pouquinho. Se a gente vai fazer exercício físico, é melhor pagar, porque pagando você é obrigado a fazer. De graça nós não gostamos muito. Tudo que é de graça nós não valorizamos como devíamos ou como devemos valorizar. E existem algumas coisas que têm alguns propósitos, e esta é a tônica de hoje, apontar o propósito da salvação pela graça de Deus, qual a razão disso e o que esta graça faz no nosso coração ou na nossa vida. Recentemente ouvi uma palavra de um pregador e ele disse uma frase que muito mexeu comigo. Ele disse que o Evangelho não exige obediência, o Evangelho exige arrependimento, e o arrependimento produz obediência. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos Paulo enriquecendo a igreja de conhecimento dos mistérios de Deus relacionados ao maravilhoso, sublime, grandioso plano da redenção. Ele fala da nossa eleição, ele fala de quando isso foi feito, antes mesmo da fundação do mundo, ele fala da razão disso, que é a nossa santidade na presença do Senhor, e ele fala também da nossa adoção dentro do sacrifício de Cristo para obtermos a bênção de um relacionamento com Deus sem culpa. E tudo isso no versículo 6 do capítulo 1, para a glória de Deus. Depois do versículo 7 em diante, ele aponta a maneira como Cristo faz isso, e ele depois encerra dizendo, para a glória de Deus. Depois ele vai dizer que o Espírito é quem opera, não só opera, mas ele é colocado no nosso coração como selo, como penhor, como garantia, tudo para a glória de Deus. E ele começa a tratar a igreja de forma geral em todos os aspectos, mas para tratar todos os aspectos, ele trata primeiro da ação soberana de Deus na nossa salvação e o modo como isso é feito, pela graça, somente pela graça do nosso Deus. Os 3 versículos que nós lemos são versículos conhecidos e não só conhecidos, mas como ouvimos muito, há inclusive pregações, estudos sobre esses versículos. Portanto, aquilo que eu falarei agora, possivelmente todos aqui já ouviram e ouvirão mais uma vez,
Mas a questão não é se eu falo aquilo que você já ouviu. A questão é se você está disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer ao seu coração. E certamente Ele tem para o seu e para o meu coração também nesta noite. A respeito da graça de Deus e ser de graça, então ele vai dizer como uma parte conclusiva daquilo que ele está afirmando a respeito da libertação de Deus. No capítulo 2 ele começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E aí ele enumera não só os gentios, mas também os judeus. Ele enumera 3 domínios das trevas. O primeiro é o sistema deste mundo. É o sistema corrompido que luta contra o Senhor, que está contra o Senhor. E nós vamos mostrar isso depois no decorrer dos versículos lidos. O outro que luta contra nós é o nosso próprio pensamento, a nossa própria natureza caída, e esta é muito perigosa porque o nosso coração tenta camuflar como verdade, como coisa boa, aquilo que eleva o nosso coração e aquilo que alimenta em nós uma posição contrária à salvação pela graça. E depois ele diz que é o próprio Satanás, que é o nosso inimigo. Então você tem o mundo, o sistema desse mundo, a natureza caída nossa e o próprio Satanás, que antes dominavam, vejam bem, antes dominavam, mas não dominam mais, embora ainda invistam tempo e esforços contra a nossa fé, mas eles não têm mais domínio sobre nós. E ele fala que isso se deu por causa de Cristo, o amor de Deus, que não só nos salvou, mas nos elevou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de tal forma que a igreja ela é conduzida nos princípios celestiais, não nos princípios terrenos. Quando chegamos então nos versículos 8, 9 e 10, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesses 3 versículos, nós temos aqui princípios doutrinários importantes para a nossa vida, que eu espero que seja eficiente para mudar a nossa vida a partir de agora. A primeira coisa é que ele vai dizer que a nossa salvação é inteiramente pela graça, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, vem de Deus. O que ele está querendo dizer aqui, ou ele está dizendo aqui, é que a nossa salvação, tudo aquilo que nós fazemos referente a Deus, é um dom de Deus, é dádiva de Deus, vem de Deus. É o Senhor que coloca no nosso coração. A salvação, ela é somente pela fé. Somente pela fé. Não tem nada de obra, você não obedece para ser salvo. Você não merece naquilo que você faz. Não é por vir ao templo, não é por ler a Bíblia, não é por orar, não é por obedecer que você é salvo. Você é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos. Nós somos salvos inteiramente na ação exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário elimina qualquer ação humana. Agora, uma vez que esta graça me alcançou, eu creio na eficiência de Cristo Jesus, por isso, pela fé em Cristo, que Cristo recebeu ali na cruz a ira que seria minha, que seria sua. Ou seja, a minha fé está no mistério da redenção, quando na cruz foi ministrado sobre Jesus a ira de Deus. E aí Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele não recebe a ira eterna, porque a ira que estava sobre ele foi lançada em Jesus. Então eu creio nisso, eu creio na perfeição de Jesus, eu creio que Jesus não apenas morreu, mas ele morreu de forma eficaz. Não foi mais necessário trazer outros sacrifícios, não foi necessário morrer nenhum animal mais, e muito menos morrer pessoas. Jesus é suficiente, o sacrifício de Cristo é perfeito. Tem algo que mexe com o meu coração, é quando eu percebo que a igreja, de forma geral, principalmente a brasileira, está caminhando a passos largos para isto. A igreja entende de forma errada os mistérios de Deus. E as pessoas ficam encantadas em falar em mistérios. Vamos falar em mistérios. Olha só o que o mesmo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, versículos 1 a 3. Vou ler até o 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Então o mistério de Deus pode ser compreendido plenamente: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, se eu quero conhecer os mistérios de Deus, eu tenho que conhecer apenas Cristo. Se eu conheço Cristo, se eu busco conhecer Cristo, a sua ação como segunda pessoa da Trindade, desde a eternidade, o seu envolvimento no plano da redenção, na aliança feita entre os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a maneira como ele veio, se encarnou, viveu sem pecado, plantou aqui o reino de Deus o Pai. Ali então ele foi crucificado, ressuscitado, subiu ao céu, está à direita de Deus, vivo, e intercede por nós. Quanto mais eu conheço do plano da redenção, mais esse mistério me é revelado. Olha, vou voltar ao versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. À medida que eu conheço Jesus, eu conheço os mistérios de Deus. Qual a razão? Olha o versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E este é o problema do ser humano, em que não gosta de aprender, não gosta de questionar, não gosta de entender, é melhor sentir. E aí então você vai para locais com doutrinas equivocadas, porque ali está anunciando algo que é o mistério de Deus, mas você não quer tempo com a palavra, você não quer meditar na palavra, você não quer estudar a palavra, e você acha que isto é espiritualidade. E Paulo combate isso dizendo: precisam conhecer Jesus Cristo, porque Ele contém toda a revelação do conhecimento e sabedoria, do mistério de Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, ele fala que Deus revelou a sua glória na face de Cristo. Então, quando nós vemos muitas pessoas querendo buscar a glória de Deus, é só buscar o Filho, é só ir no Filho. Então, quando você diz aqui, voltando a Efésios, que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, é quando eu olho para a cruz, eu olho para Jesus e creio que tudo o que Ele fez foi, é e será suficiente
para estar acima da minha limitação. O que eu preciso é apenas crer. Crer, só crer. Por que eu devo crer? Porque ele passou por todas as tentações possíveis ao homem sem pecado. Então, naquilo que eu venha cair num pecado, ele não caiu. E se eu estou nele, eu estou seguro. Isto é fé. Isto é fé. Então, a salvação, ela emite todo o conhecimento para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele diz aqui que é salvo pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo o crer vem de Deus. Até mesmo a fé vem de Deus. E quando chega no 9, ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Talvez nós lemos esse texto e não paramos para imaginar a riqueza dessa expressão e o seu significado. Vamos ler comigo o versículo 9? Vamos reler o versículo 9 comigo, por favor? Não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez, não de obras, para que ninguém se glorie. Vejam, ele está dizendo que a salvação é pela fé, não é pelas obras, e a finalidade disto é para que eu não me glorie. Eu queria parar um pouquinho neste termo, glória, gloriar-se ou glória. Eu queria que você parasse um pouquinho e meditasse neste termo. Por que que o cristianismo é o único ou a única religião perseguida no mundo? Por que que as pessoas de outras seitas, outras religiões, não são perseguidas como os cristãos são perseguidos? E é aqui que entra algo muito interessante a respeito da salvação pela graça. Vejam, nós nascemos em pecado. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A partir do momento que eu sou concebido, que eu fui concebido, eu já fui concebido com o coração corrompido. Embora o meu coração ainda não tivesse habilidade com o meu corpo para executar pecados, mas ele já era pecado, e daí me fez pecador. O coração estava corrompido porque eu nasci de senhor Eliseu e dona Edir, marido e mulher, pecadores. A natureza pecadora gerou então uma outra natureza pecadora. Naturezas pecadoras geraram uma natureza pecadora. E eu então sou pecador. E uma das coisas que nós lutamos a favor de nós, quando nós não temos Cristo, é buscar a glória para nós mesmos. Nós sempre gostamos de justificar a nossa falha e gostamos de mostrar aquilo que nós somos. E infelizmente isso acontece até mesmo no meio religioso. Às vezes o preletor fala mais dele do que de Jesus, gasta mais tempo na sua apresentação do que do próprio evangelho. Eu sou isso, me formei em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo outro, fiz isso, fiz para cá, fiz para lá, fiz graduação nisso, fiz aquilo outro. E Deus quer saber disso. Ele que te deu a bênção de fazer, tem que pregar o evangelho. Mas por que isso acontece conosco? Porque nós gostamos de nós mesmos. Eu às vezes brinco, quando alguém brinca assim, e a igreja, como é que está? Eu falo, a igreja está boa, eu amo demais aquele pastor. Se tem uma pessoa que eu amo exageradamente, é o pastor da Igreja Nova Brasília. Amo assim, muito, muito, muito. Não é verdade? Ou você não se ama também? Eu me amo muito, então por isso eu me amo muito, por isso eu falo que eu amo muito o meu pastor da Igreja Nova Brasília. E nós nos amamos exageradamente, a ponto de buscar a glória para nós mesmos. A ponto de querer mostrar que nós somos e podemos fazer alguma coisa. Nós não gostamos da ideia de que alguém fez por mim e que o mérito não é meu.
E o problema está até mesmo no meio da igreja, porque é muito comum nós nos pegarmos dizendo assim: eu tenho um dom. Deus é muito íntimo comigo. Deus fala muito comigo, com vocês não? Comigo ele fala. Nessa igreja, Deus atua. Ou seja, nas outras não tanto, mas aqui Deus atua. Até mesmo no contexto de enganar a nós mesmos e aos outros, falando que é a glória de Deus, nós estamos dizendo que Deus fala mais comigo do que com você. Ou seja, Deus me ama mais do que ama você. E aí Paulo vai dizer: não de obras, porque a glória é somente de Deus. Por isso o cristianismo é o mais perseguido, porque não há lugar para o cristão no cristianismo. O trono não é do cristão, o trono não é do crente, o trono não é daquele homem de oração, daquela mulher de oração, o trono não é daquele homem piedoso, daquela mulher piedosa, o trono é só de Deus. Olha só o que o Senhor disse, o profeta Isaías relatou, Isaías 42:8, sobre a sua glória. 42:8, o Senhor diz assim, Isaías 42:8. Leiam comigo, por favor. Leamos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Fechou. Não tem possibilidade de falar assim, um pouquinho de glória para a Igreja Presbiteriana do Brasil, um pouquinho de glória para a Igreja Presbiteriana Nova Brasília, um pouquinho de glória para o irmão tal, para a irmã tal. Não tem. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele. A glória é só dele. A minha glória não a darei a outrem. Não a darei a outrem. E quando nós voltamos para Efésios, nós vemos não de obras para que ninguém se glorie. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver somente Jesus Cristo. E a glória é de Deus. A glória é de Deus. Só que isto machuca a minha natureza carnal. Porque eu quero que alguém chegue para mim e fale assim: você é bom. Olha, você é muito bom naquilo que você faz. Você é muito inteligente. Olha, você merece o que você está recebendo agora de Deus. Eu espero que ninguém aqui ore assim: Senhor, me abençoa segundo o meu merecimento. Porque se orar assim e Deus atender, você será eliminado na mesma hora. Assim como Uzá foi, assim como os filhos de Arão foram. A glória é toda do Senhor. A cruz destrona a honra humana. A cruz tira do centro o homem e coloca Deus. A cruz elimina qualquer possibilidade de você olhar e dizer assim: é porque eu busquei muito. Porque é tudo de Deus. É Ele que vai no seu coração, tira aquele coração de pedra. É Ele que vai no seu coração, tira aquele coração de negação, de inimizade, e coloca um novo coração que possa quedar-se ao Senhor. Hoje mesmo, Damares e eu vimos o testemunho de uma mulher que tinha relacionamento conjugal com outra mulher, e ela se converteu e ela disse: eu não posso negar os meus sentimentos, mas eu não posso negar que, embora eu não conheça muito bem, esse Jesus me tocou, e a maneira como ele me tocou, não há lugar para a minha vontade, quando a minha vontade não bate com a vontade dele.
Ela diz assim: eu não tenho nada em mim, pelo contrário, eu tenho que lutar contra mim mesma. Mas Jesus é a base, Jesus é a sustentação, Jesus é a redenção, Jesus é a salvação. Por isso a glória é toda dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é só de Deus. No entanto, para que você não cometa a falha, o erro de dizer: já que é tudo de graça, então eu vou viver de qualquer maneira, porque é de graça mesmo. Para isso ele deixou o versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Esta salvação pela graça não é simplesmente um ato de eu olho, escolho, não, porque aí seria mérito. É Ele que me escolhe e me transforma, e me transformando, Ele muda a minha natureza. Veja bem, pois somos o quê? Feitura. O que é feitura? Obra, criados, recriados, feitos novamente. Ele pegou você, que já tinha sido feito, criado por Ele, e fez de você uma nova pessoa. Ele criou novamente você. Se eu fizesse uma pergunta aqui, claro que a resposta seria óbvia. Vamos pensar que de repente alguém lhe sirva uma mesa com a comida que você mais gosta. Não precisa nem falar, né? Uma saladinha, não é isso? Depois, um churrasquinho, não é isso? Um suco natural, não é isso? E lá está servido para você, homem e mulher, está servido lá isso que você gosta. E do lado, ele pega um coxo e coloca ali restos de comidas da semana inteira. Quando você chega, você vai para a lavagem, a comida do coxo, ou você vai para a mesa tomar parte da refeição? Lógico, nós vamos para a mesa e vamos tomar parte daquela refeição. Por quê? Porque a nossa natureza nos conduz para lá. Porque se você soltar, ao invés de homens, soltar porcos, eles vão para o coxo. Porque é a natureza deles. É a natureza deles. Somos feituras dele. Deus nos recriou. E quando Ele me recriou com a natureza espiritual. Ele me recriou com um coração espiritual. E este coração espiritual recriado que me levou a dizer: sim, Jesus, eu quero. Sim, Jesus, eu preciso. Sim, Jesus, eu creio. Porque senão eu não iria dizer isto. Senão eu diria: não quero saber disso. Vou aproveitar minha vida. Quando eu deixei de aproveitar a minha vida e me voltei para Jesus, é porque Ele me fez de novo, me deu um novo coração, me fez uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, de que forma que Ele me criou? Em Cristo Jesus, pois somos feitura dEle,
criados em Cristo Jesus. Isto é a beleza da salvação. Eu fui criado em Jesus, porque Jesus pagou por mim. A minha dívida, a minha escrita de dívida foi cobrada em Jesus, de tal maneira que Ele não só me matou na morte de Jesus, mas Ele me ressuscitou na ressurreição de Jesus. Agora a minha vida está no Senhor, os princípios são do Senhor, a direção é do Senhor, mesmo que ainda haja luta contra minha própria espiritualidade, porque ainda sou humano, ainda tenho pecado, mas eu fui refeito, eu fui criado por meio de Jesus para as boas obras. E boas obras aqui não é dar um prato de comida a um faminto. Boas obras aqui é obediência aos mandamentos do Senhor, que incluem também o serviço, inclusive dar um prato de comida ao faminto. Os 10 mandamentos resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então nós fomos criados para a obediência. A nossa natureza não é a natureza dos porcos, que vão, obedecendo a sua natureza, correr para o coxo da lavagem. A nossa natureza não é a mesma natureza dos ímpios, que vão correr para o adultério, que vão correr para a orgia, que vão correr para as drogas, que vão correr para a mentira, que vão correr para todos os atos ilícitos deste mundo. Essa natureza feitura é a natureza que agora me aproxima de Deus, que me faz querer o Senhor. Se você olhar o versículo, nos versículos iniciais do capítulo 2 de Efésios, quando ele vai dizer, no versículo 2, andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora no filho da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos, porque fomos feitos agora segundo a natureza de Jesus. Éramos por natureza filhos da ira, mas refeitos com a natureza de Jesus, natureza espiritual. Nós queremos as coisas espirituais na nossa vida. Então nós queremos obedecer ao Senhor Jesus. E a palavra feitura, e eu gosto sempre de citar isso toda vez que eu falo desse versículo, é a palavra do original poema. A palavra poema, de onde surgiu o nosso poema. E você tem em cada poema o DNA do poeta. Tanto é que você vai para algumas brincadeiras e a pessoa cita um poema para você acertar o nome do poeta. Isso significa que Deus nos fez e colocou em nós o seu DNA. Tem a marca de Deus na nossa nova criação. Por isso nós queremos obedecer. Por isso nós queremos seguir o Senhor, ainda que haja uma luta da carne. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Há um estilo de vida cristão que não é o deste mundo, mas infelizmente nós às vezes caminhamos no estilo deste mundo, nos vestimos como esse mundo, nós falamos como este mundo, gostamos das gírias deste mundo, negociamos como este mundo,
trabalhamos como este mundo, compramos como este mundo, vendemos como este mundo, divertimos como este mundo, mas aqui está dizendo que eu não fui criado para isto, a igreja não foi criada para isto, ela foi criada para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que esse estilo de vida de obediência ao Senhor seja o nosso estilo de vida. Recentemente vi uma moça dando uma entrevista e ela falou assim, isso é chocante, eu tenho 20 anos, eu acho que é 20 anos, e ela disse, eu nunca fiquei com nenhum homem, eu nunca beijei nenhum homem, e para eu ir à praia eu vou vestida como uma cristã, claro, não de vestido longo, mas eu não uso biquínis. E ela disse, isso é polêmico, mas é o meu estilo de vida. Quando ela fala isso, ela já falou assim, isso é polêmico, por quê? Porque ela ia apanhar de todos os lados. De todos os lados. Porque ela escolheu um estilo de vida. E a nossa caminhada aqui, as nossas decisões tomadas, são decisões que também chocam o mundo. Deveriam chocar. Porque nós fomos chamados, feitos para um estilo de vida. Você foi feito para amar a Deus, obedecer a Deus e amar o próximo, como você ama você mesmo. Lembra que eu falei no início que eu amo exageradamente o pastor dessa igreja? Então eu preciso amar o meu próximo exageradamente. Perceberam que a graça ela é mais séria do que você pensa? A graça é mais séria do que você pensa. Porque ela anula a sua capacidade. Ela lhe joga no chão. E apenas Cristo aparece. Apenas Cristo aparece. É de graça. É de graça. Só que às vezes nós agimos muito como aquele segundo filho da parábola do filho pródigo. Nós estamos no meio, estamos com o Senhor, mas nós não aproveitamos do Senhor. Nós não deleitamos do Senhor. Por quê? Porque nós queremos viver com o Senhor, mas queremos viver do nosso jeito também. Não mergulhamos no Senhor. Não mergulhamos no Senhor. O Senhor hoje nos chama a pensar sobre isso. Primeiro, vamos glorificar a Deus pela salvação. Você e eu éramos iguais ao estuprador, iguais ao assaltante, iguais ao traficante, iguais aos assassinos, aos ladrões, aos roubadores, aos adúlteros, aos mentirosos, aos maledicentes. Nós éramos iguais. E Deus resolveu lhe chamar e me chamar, e nos colocar debaixo da cruz de Cristo. E Ele disse, eu quero que vocês anunciem neste mundo que vocês não têm glória, e que a glória é minha. E o meu estilo de vida anunciará isso ao mundo, que a glória é toda do Senhor. Olha o que Jesus disse, Mateus registrou no capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Você é escolhido para isso. Eu sou escolhido para isso. Segunda coisa, reveja os seus conceitos. Quem está dominando a sua vida? É a palavra de Deus ou os seus próprios sentimentos? Ou o sistema deste mundo? É com grande tristeza que muitas vezes nós nos submetemos ao sistema deste mundo, erramos, pecamos. E talvez você esteja agora pensando em algo que você fez, que tenha entristecido o Espírito Santo do Senhor, que não condiz com a sua vida. E isso é de chorar. Mas ao mesmo tempo que é de chorar, isso também
nos traz alegria, porque Cristo é suficiente para nos perdoar quando arrependidos nós confessamos os nossos pecados. Não importa o que você fez até agora, mas se o Espírito Santo fez-lhe lembrar de algo, e você diante do Senhor se curvar agora e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, fiz o que é mal aos Teus olhos, perdoa-me, Senhor, e fizer isso com sinceridade de coração, coração arrependido, no mesmo instante você será perdoado e purificado. Purificado. O Evangelho não é o Evangelho de não faça isso, não faça aquilo. O Evangelho é de faça isso, faça aquilo, para a glória de Deus. Somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então mostre ao mundo que na sua casa Deus é glorificado, que na sua vida Deus é glorificado, por onde você anda Deus é glorificado, que o sistema deste mundo não tem força contra você. Faça isso em nome do Senhor Jesus.